Está no ar o nosso quadro A Origem Comercial Alvorada. E hoje nós temos um convidado ilustre, tá, gente? Ele veio na beca, na classe Blue. Com ele, Varão! E vocês vão entender o porquê, tá? Isamar, Olá, muito Vânia. obrigada. Tudo Você tá bom? bem? Graças a Deus. Muito ansioso? Tô tranquilo, tô em paz. Gente, a classe. Obrigada pelo convite, tá bom? E hoje a gente vai bater um papo muito leve, muito descontraído. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a sua vivência na Comercial Alvorada. E para a gente iniciar, me fala aí, como é que foi a sua origem na Comercial Alvorada? Quando tudo começou? É interessante, né? Eu já estou fazendo agora, já fez, na verdade, 8 anos, mas a minha trajetória é bem interessante. Quando eu comecei na Alvorada, eu comecei de baixo mesmo, né? Comecei de baixo. Eu comecei entregando currículo lá e tive a sorte, né? Sorte não, fala é Deus, né? Deus trabalhando. E aí eu coloquei o currículo, me chamaram para entrevista. Bacana. E ali eu fui contemplado, né? Fui inserido na empresa e eu fui chamado para me trabalhar de ajudante. Olha, começou bem no operacional mesmo, né? Exatamente. Assim, a fase inicial. Fase inicial. Aí, quando eu comecei, fiquei 7 meses na entrega, né, com o motorista Henrique. Um abraço, que provavelmente ele vai ver esse podcast. Um abraço, Henrique. Você é sensacional, cara. E aí eu fiquei, um cara muito criterioso, detalhista, na época, né? Querendo ou não, mas a gente encontra alguns obstáculos. E tinha algumas pessoas que, na verdade, falaram assim, rapaz, não quero nem andar com ele, que ele é um cara meio chato. Só que, quando eu fui para me trabalhar com ele, eu tive uma outra visão. Um cara detalhista. Se conectaram. Pois é, um cara detalhista, criterioso. E eu me dei muito bem. Fiquei 7 meses trabalhando com ele como ajudante de entrega, tendo contato direto com o cliente. E ali chamou a atenção ali dos gestores maiores, né? O seu Éder. E depois de 7 meses, 8, ele me chamou para mim trabalhar dentro do estoque interno. O bacana de você falar isso é que, para quem está nos escutando, né, ele pode ser o melhor ali dentro do setor dele, né? E se ele entregar um excelente trabalho, ele vai chegar no objetivo dele, né? Com certeza, com certeza. Depende da gente mesmo, né? Depende de cada um de nós, dedicação. É a oportunidade, saber né? o que você quer diante das oportunidades que vai surgindo. Verdade. Então, como nós abrimos, né, o nosso quadro anunciando Varão, eu acho que todo mundo quer saber a origem desse nome Varão. Me fale um pouquinho o porquê do Varão. Bom, primeiramente a origem é uma origem bíblica, né? Então, assim, quando fala lá em Gênesis, fala que Deus tomou Adão num sono profundo e aí tirou da costela de Adão Eva, varoa. Então, tem uma mensagem lá que fala que do varão ela foi tomada. Então, assim, vem comigo essa ideia de chamar as pessoas de varão quando eu esqueço o nome, né? Então, o início não lembrava o nome da pessoa. Aí eu, do varão. varão, varoa, quando era mulher, varoa. Bacana, e aí foi criando essa cultura dentro da empresa, porque às vezes eu esqueci o nome, não lembrava, e eu precisava falar, e eu falava, varão, estou precisando de você para uma missão rápida. Mas hoje você já consegue lembrar dos que eram mais antigos e fala pelo nome. Eu falo pelo nome, mas a galera já acostumou tanto que virou cultura mesmo já. Olha, verdade. É verdade. Quando eu entrei na empresa, as pessoas, falam, fala lá com a pessoa do varão. E eu falava, gente, eu ficava imaginando assim, um homem alto, magro. Eu falei, varão, né? Não despertou, mas bacana entender essa origem, tá? Hoje você faz parte da liderança do setor de logística, é isso? Isso. Eu tive um processo dentro da empresa, como eu falei, entrei como ajudante de entrega, e aí depois de 7, 8 meses eu passei para dentro do estoque, e aí o gerente maior, né, o líder maior, e chegou em mim e conversou, olha, eu preciso de você, eu vejo que você é bem detalhista, quando você entra o caminhão na doca, você pega, você vai lá, vai, deixa tudo limpinho, bonitinho, pronto para carregar para a mercadoria estar no cliente no dia seguinte. Eu preciso aqui dentro de pessoas detalhistas que têm essa visão. Aí ele me chamou. Na época tinha um quadro bem reduzido de funcionário, não tanto quanto hoje. Hoje a Alvorada está aí, explodindo, está em expansão muito grande. E era um desejo seu, então, passar por todo esse processo, aprender, desenvolver, até mesmo para você ter ferramenta
para desenvolver uma boa liderança, né? Pelo que você explicou, né? A questão foi interessante, porque eu não pensava, não desejava em ser coordenador, ser líder, mas é algo que não desenvolveu natural mesmo, Bacana. natural. O meu desejo mesmo que eu tinha na época era de ser conferente, era o sonho que eu tinha. Olha, gente. De ser conferente. E aí, na época, a gente cuidava de ruas, tal, que Alvorada hoje tem 14 ruas, gente, e vai aumentar mais 4, vão ser 18 ruas. Spoiler, só que temos, tá? Obrigada. Interessante, bacana. E aí a gente cuidava das ruas. Na época, a parte do recebimento, quem fazia a conferência era o próprio coordenador na época, né? E aí foi expandindo, crescendo, os detalhes foi cada vez mais a gente avançando, a questão dos detalhes. E aí foi surgindo mais novidade, né? A empresa foi crescendo, avançando, tecnologia, tal, e precisou realmente abrir novas oportunidades. E aí eu fui, de forma natural, inserido nesse processo. Isamar, a gente vê que você é uma pessoa muito solícita, comunicativa. Você acredita que isso acaba gerando para um outro colaborador uma liberdade? Eles acabam interpretando, talvez, a sua forma de agir, a sua forma de falar com eles, como uma libertinagem? Assim, no início sempre tem aqueles obstáculos, as dificuldades, até mesmo o tempo que a pessoa vai conhecer realmente, a pessoa ter aquele contato assim, mais físico, né, olho a olho, tal, e com a convivência a gente vai vencendo esses obstáculos. Hoje, graças a Deus, problema zero em relação a isso. Mas no início, quando foi para mim realmente ser coordenador, tive o início um obstáculo, mas coisa que o tempo a gente vai vencendo. E problema zero, graças a Deus. Eles, né, a entender que o Isamar ali naquele momento, ele é um líder, ele é uma pessoa que tem que cobrar mesmo, tem que, né, o processo ele tem que fluir. E, em contrapartida, o Isamar do lado de fora da empresa continua sendo aquele cara camarada, amigo, um bate-papo, um jogo que a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? Um amigo de bola, né? De jogar bola. Interessante, né? Interessante. Só se a gente vai aprendendo, evoluindo, crescendo dentro, mas assim, foi algo bem interessante o meu processo dentro da empresa, que eu passei mais ou menos por umas 3, 4 funções, avançando o degrau. Então, comecei de baixo, né? Como eu havia falado anteriormente, como ajudante de entrega, depois passei para auxiliar de estoque, depois de auxiliar de estoque surgiu a oportunidade de eu ser conferente, onde na época a conferência era pela Folha mesmo, depois a empresa inseriu tecnologia então, dentro da empresa. Vivenciou todo esse momento, né? Essa transição, né? Todo esse processo de crescimento. Fiquei mais ou menos aí uns 5 anos como conferente, amava, eu fazia com amor. A melhor coisa que você tem é você vir para um lugar onde você se sente bem, assim, gosta de fazer aquilo que você faz, não tem um valor que cobre isso não, é incrível. Bacana. Gestão de liderança. Como é que é a liderança do Isamar? Quais as técnicas que ele utiliza para fazer com que o colaborador entenda o que ele quer que seja feito, a entrega do tempo que ele quer, né, que seja realizado? A questão da liderança, eu já exerci essa liderança desde quando eu era conferente na empresa. E cuidava do setor, então assim, eu era bem detalhista, criterioso mesmo, assim, pessoas que trabalhavam comigo, eram 2, 3 pessoas junto no mesmo box, e eu era bem detalhista, então assim, a gente sempre se respeitou um espaço do outro, e a questão que eu sempre prezei pela forma de falar, maneira de falar, como pedir, então assim, eu nunca tive resistência em relação a isso, por mais que seja um colaborador que estava no mesmo nível que eu, digamos assim, mesma semelhança no sentido de mesma função tal. Então, a questão era a forma de falar mesmo, de pedir. Então, eu já exercia esse papel, essa função dentro da empresa lá, porque a gente, no caso, recebia as mercadorias, levava para as ruas. Então, quando a gente percebia que tinha algum funcionário novo ali, que estava um pouco desligado ainda, estava pegando aquele ritmo e tal. Então, às vezes, eu dava a partir da iniciativa, eu chegava no colega e falava, meu amigo, tudo bom? Eu posso te orientar, se você me permite? Eu vejo que você ainda está novo, tal, mas para você decolar, crescer junto com a gente, se você me permite, eu te dou uma dica, você aceita? Ele, não, tranquilo. Aquela rua ali, a gente precisa estrechar, né, que no caso é passar um filme, para quem não conhece, e a gente precisa subir lá. Depois, se você puder, você analisa direitinho, se puder fazer isso. Ele lá estrechava, não, aí virava meu amigo, a gente, dúvidas, eu falava, olha, se você tiver alguma dúvida dentro da empresa, atrapalhar não, mas... Você era um facilitador de processos, isso, né? Eu ajudava.
um facilitador do conhecimento, dos setores, né? Isso, Bacana, tirava as legal. dúvidas. Então, normalmente, as pessoas vinham até mim e falavam, olha, Varão, na sua visão, tal, que você é um cara que você é bem carismático, assim, bem conversa com a galera, assim, fala a língua do povão mesmo. E, assim, me dá um norte, uma dica, tal, que sou novo aqui. Aí eu dava essa dica. Né? Eu vi que você trouxe uma camiseta aí. Pega aí pra gente. Rapaz, mostra ela aí. Que história é essa aí, dessa camiseta aí? Olha, essa top, né? Essa camisa aqui. Show. Interessante. Isso aqui, na verdade, é o time. A gente formou um time dentro da empresa. Olha, legal. E a gente teve muito êxito. Graças a Deus, a empresa abraçou essa causa. E é bem interessante a história, né? Porque começou entre a gente mesmo, brincando, jogando. E a gente gostava de jogar apostado mesmo, né? Então, foi bem interessante. Quando surgiu, para a gente resenha no final de semana, a gente fica trabalhando, cansada, a empresa, o dia a dia é pegado, então a gente não tem tempo. É uma válvula, né? Para conversar dentro da empresa, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma pelada, um jogo fora do expediente no final de semana para a gente resenhar. E assim a gente fez. E a gente marcou, né, um jogo e assim virou fama dentro da empresa. Rapaz, todo mundo gostou, se aproximou de pessoas que às vezes era visto por rapaz, fulano é caretão, tal. E no jogo se encaixaram, as coisas foram Acabou gerando um network. Exatamente. Né? Bacana, legal. E interessante que o primeiro surgimento foi o estoque junto com a rapaziada de entregue junto com os motoristas. Que legal. E a unificação, a união, né? A gente fez um jogo apostado e na época a gente até perdeu, né? A gente perdeu para os motoristas. Parabéns aí para os motoristas. E aí foi surgindo, né, essas ideias, a gente jogava apostado e tal, e aí um certo dia a gente teve a ideia de formar um time para a gente disputar com outras empresas em outros torneios, campeonatos que viessem surgindo. Mas você já sabia que isso existia em outras empresas? Ou foi algo mesmo intencional, assim, você não... A gente sabia porque quando a gente começou a jogar entre a gente mesmo, aparecia outras pessoas também que tinham outros nomes de fornecedores que ia lá e falava que tinha time na empresa deles. Legal. E passava o contato, a gente entrava em contato e marcava um contra. E era valendo o sintético. Quem perdesse, pagava o sintético. Bacana, legal. E a Alvorada contra as empresas fora, a Alvorada se deu bem, viu? Mas já tinha um nome, assim, Alvorada, ou era um outro nome? A gente sempre usou o nome Alvorada, só que a gente precisava dar uma ênfase a mais. Então, a gente criou a ideia do nome do time, né? Alvorada FC, bacana. Mas a gente tem o costume de chamar a Seleção Alvorada. O bacana é que a gente vê, né, os vídeos, né, no YouTube, e nós vimos a presença do nosso fundador, né, o senhor José Braga. Gratidão pela sua vida, senhor José. E eu vi que ele expressou muita felicidade. Qual foi a participação dele, de fato, nesse momento aqui? Nesse momento foi interessante, porque a gente jogava entre a gente e surgiu um certo dia uma conversa, né, que o senhor José é um cara muito próximo dos funcionários, e ele gosta de participar ali, de conversar, de ter um contato direto. Um abraço, senhor José, uma pessoa sensacional, amo demais, uma pessoa do bem. E aí, que eu sou goleiro, a minha função no time, eu sou goleiro capitão, né? Tem que ser, né? Goleiro capitão. E aí a gente fez um jogo, e aí a gente perdeu aí em 5-1, e aí os meninos lá na empresa brincando, resenhando entre a gente. Olha, rapaz, o Varão tomou lá 21 gols. Aí ele acreditou. Ele chegou em mim lá no dia seguinte. Uai, Isamar, ei, Varão, que história é essa que você tomou 21 gols aí? Que história é essa? Eu falei, não, seu José, os meninos estão brincando aí, mas a gente tem um time e tal. Eu comecei a contar a história para ele. Foi nesse momento que você falou. Aí vocês têm um time? Eu falei, tenho. Mas qual é o nome do time? A gente contou. Você joga torneios? Eu falei, a gente joga. E aí a gente contou os torneios que a gente jogou, né? E aí, até que chegou ao ouvido do Guilherme e ele inseriu a gente num torneio feito pelo sindicato da própria empresa. Nossa, que legal, viu? Onde a gente se destacou bastante. Bacana. É uma empresa que ela visa o crescimento do colaborador, né? Não só fisicamente, profissionalmente, mas essa vivência, né? De realizar, literalmente, o sonho, né? Eu falo que a Comercial Alvorada mima a gente, né? E isso aqui é muito importante, né? Eu acredito que nesse período de
de vida profissional, eu nunca vi um fundador de uma empresa, um CEO da empresa, se envolver nessa magnitude, né? Eu via lá o seu José pulando, incentivando vocês, e isso eu acredito que deve ter trago para vocês um excelente orgulho, né? De fazer parte de uma empresa assim. E foi até surpresa pra gente, porque assim, a ideia nossa era a gente ter um time mesmo, a gente tem. E a ideia de criar o uniforme, a gente mesmo ia bancar entre a gente mesmo. Cada um dava a sua porção ali e a gente fazia. Só que chegou ao conhecimento do seu José, do conhecimento do Guilherme, que prontamente ouviu, né? E ali falou, não, a gente vai dar o uniforme para eles. Isso é muito porque bacana. Ele levando o nome da empresa, tal, uma coisa que surgiu de forma natural. E foi o uniforme completo, né? Uniforme completo. Bacana. E aí, graças ao seu Guilherme aí, que atendeu aí Bacana. o nosso... O seu Guilherme é um príncipe. É uma benção, Guilherme. Um abraço, Guilherme. Guilherme é Isamar, sensacional. estamos chegando ao fim, um papo gostoso, delicioso, né? Mas a gente precisa desse, né, desfecho. E eu queria que você deixasse uma mensagem motivacional ou de conselho para os jovens que estão nos assistindo. Afinal, você está na flor da idade. Eu acredito que você é realizado onde você está. E eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para quem está nos escutando. Eu sei que não existe a fórmula mágica do segredo do sucesso, mas eu sei que existe passos, né, que a pessoa pode trilhar para chegar no desfecho que ela quer, na realização do sonho que ela quer. Deixa uma mensagem aí para a galera, eu vou deixar você falar. Falo demais. É igual eu, falo bastante, né? Então, um abraço a todos os ouvintes aí. E a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem bem simples e objetiva. Se você quer decolar na vida, seja obediente, seja servo, seja discípulo. Você vai decolar na vida. É o ponto de partida. E aí envolve tantas outras coisas, a humildade que vem incluso, obediência. Quando você para aprender e você entender os seus limites, entender a sua posição, você vai decolar na vida e as coisas vão fluir de forma natural. Então, a mensagem que eu fico é: seja servo, seja obediente, seja disciplinado e tenha visão. Bacana. É o varão, né, gente? Não podia finalizar de outra forma. Bora pra cima! Vamos pra cima. E vai surgir. Obrigada, gente. Até a próxima. Vai surgir outros torneios aí, se Deus quiser.